Você sabe o que é o ministério de apóstolo? Existem apóstolos nos dias de hoje? Esse será o tema da nossa lição da EBD de hoje. Então, daqui a pouco eu volto para podermos tratar sobre esse tema que vai edificar as nossas vidas. A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Seja bem-vindo a mais uma EBD comentada online. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 6, o Ministério de Apóstolo. Mas antes de mais nada, eu quero pedir a você aí que dê um like nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, lá no seu Facebook, no status do WhatsApp, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, você passa a ser um colaborador do canal e você vai fazer com que outras pessoas também possam ser edificadas para a glória de Deus. Vamos fazer uma oração para iniciarmos essa aula. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por esta grande oportunidade de estar aqui por mais uma vez para ministrar esta aula da EBD comentada online. Que o Senhor ilumine a minha mente, Senhor, para que eu possa falar as verdades que estão na Tua palavra e também, ao mesmo tempo, ilumine a mente daqueles que estarão assistindo para que eles possam compreender, Senhor, o que está sendo ensinado e possam, Pai querido, praticar também. Eu entrego isso tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. No nosso texto áureo, nós temos Efésios capítulo 4, versículo de número 11, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, o quê? Doutores. Verdade prática, o dom de apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, versículos 7 a 16. Eu vou falar um pouquinho sobre esta leitura bíblica, mas um pouquinho mais à frente. Objetivos específicos: investigar biblicamente o colégio apostólico, retratar o ministério apostólico de Paulo e avaliar a apostolicidade atual. Tem apóstolo nos dias de hoje? Entendendo a leitura bíblica em classe. Todos que assistem às lições da EBD comentada online comigo sabem que quando o texto aparece debaixo do fundo azul, é a lição, ou seja, o texto idêntico à lição. Quando aparecer em marrom, é um comentário sobre o que está sendo falado na lição, tá? Então nós vamos fazer um pequeno comentário sobre os versículos 11 a 16. Na verdade, a leitura bíblica em classe, ela vai do versículo 7 ao 16. Mas nós vamos fazer uma explicação sobre os versículos 11 a 16, para que vocês possam compreender de fato o que esse texto tem a dizer. Então vamos lá. Versículo 11. E ele quem? Cristo mesmo deu uns. Quando diz uns, não é algo para todos. É chamado divino. Se eu quiser aceitar, tudo bem. Se eu não quiser aceitar, também não tem mais o que se fazer. Por quê? Porque Deus faz como Ele quer. Então ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Pastores e doutores é mestres ou professores nesse caso, tá? Então, em vez de ser doutores, pode ser mestres ou professores. Vamos entender esse primeiro versículo. A expressão ele mesmo deu indica que o dom vem antes do ofício. Então, eu sou, pela bondade de Deus, um pastor. Mas antes de eu ser ordenado a pastor, eu tenho que ter recebido esse dom de Deus. Porque eu posso ser ordenado e não ter o dom. E aí vai ser muito difícil, porque eu vou desempenhar um ofício sem o dom. E sem o dom eu não vou ter a graça de Deus para realizar aquilo no qual eu fui colocado para fazer. Então, diz Donald G. Se ele concedeu, está fora de dúvida não poder haver ministério divinamente ordenado sem seu dom. Se é Deus quem concede, através de Cristo, dando pelo Espírito Santo, não existe como eu ter o ofício de pastor, realizar o ofício de pastor, sem que Deus tenha me chamado, ou seja, tenha me dado o dom ministerial de pastor. Isso quer dizer que uma pessoa, por exemplo, pode ser separada para o ofício de pastor, evangelista ou mestre, mas se não tiver recebido o dom, que é o chamado de Deus,
não exercerá seu ofício de forma que cumpra o propósito de Deus, como eu já disse. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, primeiro é dito que ele mesmo deu. O versículo 12 vai dizer agora o propósito. Para que propósito Deus deu? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Então está escrito aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, 3 etapas de crescimento são apresentadas aqui para a igreja no seu todo, tá? Preste atenção nisso aqui. Líderes chamados por Deus, tem que ser chamados por Deus. Não é uma coisa que eu cismo, que eu vejo, que eu olho, eu digo assim, poxa, é bonito ser pastor, eu quero ser pastor. Mas Deus me chamou como pastor? Porque se eu não tiver o chamado, eu não vou desempenhar aquele ofício da forma que alcance o propósito de Deus. Porque eu não vou receber as condições, eu não vou receber os equipamentos, eu não vou estar ali recebendo a graça de Deus. Inclusive, existem pessoas que podem até desistir da presença de Deus, sair, largar tudo, porque assumiram algo que Deus não os chamou para fazer. Então isso é uma coisa muito séria, nós temos que ter convicção do chamado de Deus. Então veja bem, 3 etapas. Líderes chamados por Deus, treinados e equipados. Não basta apenas ser chamado, eles têm que ser treinados e equipados. Por isso, aqueles que foram chamados por Deus, eles precisam de um treinamento, eles precisam ir lá, estar na aula da escola bíblica dominical, eles precisam passar por um seminário, se possível for, para que eles conheçam a palavra do Senhor, para que eles entendam as doutrinas, para que eles entendam aquilo que Deus revelou na sua palavra. Então eles precisam de um treinamento, eles precisam de uma experiência com Deus, entendeu? De uma maturidade cristã. Então líderes chamados por Deus, treinados e equipados. Se eles não tiverem um amadurecimento, às vezes Deus tem um chamado na vida da pessoa, mas ainda não é a hora. Ele ainda não está amadurecido da forma que deveria. Você já teve a oportunidade de comer uma fruta verde? O sabor é outro. A fruta madura tem um sabor que é peculiar, é um sabor especial. Agora você come uma fruta verde, ela é sem sabor. Ela não tem o sabor devido. Então, uma pessoa, para poder assumir uma posição no reino de Deus, ela precisa estar sendo treinada, ela precisa ser equipada, ela precisa ter maturidade cristã, senão ela não vai saber como se comportar. E tem muita gente que tem até o chamado, foi colocada na posição, foi levada ao ofício sem ser ainda o momento, ela ainda não está preparada para aquilo, e a obra de Deus vai sofrendo, porque ela não sabe lidar com as coisas como deveria saber lidar. Então isso tudo precisa ser levado em conta. Treinados, equipados, são responsáveis. Quem? Essas pessoas, líderes, pelo aperfeiçoamento dos santos. Realizam a obra do ministério, ou seja, o serviço que seu ofício requer. Então, realizar a obra do ministério aqui vai ter 2 sentidos. Primeiro, eu que fui chamado pelo Senhor, eu tenho a responsabilidade de estar ali sendo usado por Deus para o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? A igreja do Senhor. No meu caso, a igreja local, onde eu estou. Eu como um pastor auxiliar, outros pastores auxiliares, o pastor presidente da igreja. Então, estamos sendo usados para o aperfeiçoamento daquela igreja local aonde nós estamos. É claro que a igreja não é o prédio em si. Eu estou falando das pessoas. Isso também pode abranger outras pessoas que não fazem parte daquela igreja local. Mas eles foram chamados para poder aperfeiçoar a igreja, independente de ser a igreja local ou a igreja como membro em outro lugar, eles são chamados para aperfeiçoar. Eles também são chamados para realizar o serviço do seu ofício. Então não tem esse negócio, eu fui ordenado a pastor, mas eu não quero atuar como pastor. Se eu não quero atuar como pastor, então não tem por que eu estar esteja ocupando o cargo de pastor, o ofício de pastor. Então eu teria que ser removido, já que eu não estou querendo. Eu preciso exercer aquilo no qual eu fui colocado. Caso contrário, não há por que eu estar colocado naquela posição. Mas, ao mesmo tempo, 2 significados. Obra do ministério, primeiro eu exercer aquilo no qual fui colocado. Mas, ao mesmo tempo, preparam os membros
para realizarem também a obra do ministério, serviço que foram chamados. Então é função dos dons, quem recebeu um dom ministerial, aperfeiçoar, ser usado para aperfeiçoar os membros da igreja, ser usado também para preparar os membros para que eles desempenhem o serviço no qual Deus chamou eles para realizar na obra. Se nós não tivermos essa compreensão, a igreja local vai estar atuando muitas vezes com um único funcionário, que às vezes é o líder da igreja. Só para você poder entender, como uma mercearia de um funcionário que atende. Não é vários funcionários trabalhando, é um só. E aí tudo está ali, e os outros vão ali só para receber. Não. Eles precisam ser treinados. Jesus disse, ide fazei discípulo. Discípulo também depois vai discipular outras pessoas. Eles precisam estar envolvidos com o chamado que Deus deu a eles. Cada um no seu devido lugar. Tá? Então, isso é muito importante. Então, que foram chamados. E, consequentemente, o corpo de Cristo é o quê? Edificado. Porque uma vez que Deus usa aqueles que receberam o dom ministerial para aperfeiçoar os santos, para prepará-los para a obra do ministério, ou seja, o serviço que Deus chamou eles, o corpo, a igreja como um todo, ela é edificada. A igreja como um todo cresce de forma igual. Ela vai crescendo. É claro que cada um tem seu nível de crescimento, mas ela vai crescendo. Há um crescimento conjunto para a igreja. E a igreja é edificada por causa dos dons ministeriais, dos dons espirituais, das operações que o Senhor realiza junto à igreja. Todo cristão sendo aperfeiçoado através do ensino da palavra, não existe outro meio de aperfeiçoamento, deve trabalhar na edificação de outros cristãos. Isso quer dizer que devem ser equipados para discipular outros cristãos. Esse não é um trabalho exclusivo daqueles que foram chamados com os dons ministeriais. Aqueles que foram chamados como pastor, evangelista, aqueles que estão ali também como presbítero, porque presbítero e pastor estão ali dentro de um patamar parecido. Nas Assembleias de Deus o pastor está acima, no ofício vem o presbítero, mas biblicamente existe ali uma condição pastor, presbítero dirigir igreja, pastor dirigir igreja. Então nós vamos entender isso no decorrer das lições, porque nós também vamos estudar sobre o presbitério, sobre o diaconato. Então eles estão ali numa posição para quê? Aperfeiçoar a igreja. E a igreja é o quê? Edificada. Então, uma vez que eles são aperfeiçoados e treinados, eles vão realizar o serviço, porque o serviço não é exclusivo só daqueles que receberam os dons ministeriais. É claro que essa pessoa que foi treinada, ela não vai atuar como pastor se Deus não tem chamado como pastor na vida dela, no futuro. É claro que ela não vai atuar como evangelista se Deus não tem chamado, mas ela vai atuar dentro do chamado que Deus deu para ela. Então, os dons ministeriais foram dados para aqueles com o propósito de edificar a igreja, aperfeiçoar a igreja, treinar a igreja. Uma vez em treinamento e havendo sido equipado através de quem recebeu dons ministeriais, o cristão não deve apenas receber, mas precisa trabalhar no reino. Tem muita gente que não quer trabalhar no reino. Tem muita gente parada no reino. Versículo 13. Até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeita à medida da estatura completa de Cristo. O que significa isso? Ter fé é algo exigido para todo cristão, mas a unidade da fé fala de um alinhamento em relação ao nosso entendimento sobre a vida cristã. Então nós começamos a ter uma mentalidade alinhada àquilo que Deus tem como propósito. Que tem como objetivo nos fazer parecer com quem? Com Jesus. Jesus é o nosso modelo. Até chegarmos à estatura completa de Cristo, que aponta para o fim do processo da santificação, que é a glorificação. Aí não vai haver mais pecado na nossa natureza. Por isso, enquanto estamos aqui, cada um está envolvido no ministério, serviço ou serviços, porque a pessoa pode ter mais de um ofício. Deus pode ter chamado ela para mais de um ofício. Seja ministrando conforto aos enfermos, ou ensinando, ou evangelizando a vizinhança, ou qualquer outra tarefa para a qual se acha especialmente equipado. Como é que uma pessoa vai fazer pão se ela não foi treinada para poder fazer pão? Como é que uma pessoa vai fazer construção se ela não foi treinada para fazer uma construção?
Então nós temos que ter esse entendimento aqui apenas de forma figurada, uma ilustração. Como é que uma pessoa vai ensinar, pregar, se ela não foi chamada para esse ministério? Pregar diante da igreja, ensinar a igreja, treinar a igreja, ela não foi chamada. Pregar, evangelizar é uma coisa para todos. E nós já estudamos sobre níveis de evangelização. Eu não vou falar sobre isso aqui hoje, mas nós já estudamos sobre níveis de evangelização. Não é só quem sai para a rua que está evangelizando. Quem está ensinando também está evangelizando, só que num nível diferenciado. Diferente, são níveis diferentes de evangelização. Como é que uma pessoa que não foi chamada para aquilo, uma pessoa que não foi chamada diretamente, não recebeu o dom natural de cantar, ela vai estar ali na frente de um departamento, levando a igreja à adoração, uma equipe de louvor levando a igreja à adoração? Ela pode adorar coletivamente, mas ela não tem como levar o povo à adoração estando de frente. Por quê? Porque ela não foi chamada para esse ministério. Pastor, mas às vezes não tem a pessoa ainda que foi chamada, tá? A gente vai fazendo. Mas chegando alguém que Deus chamou, a gente vai reconhecer isso e vamos para o lugar onde Deus nos chamou. Ah, mas o lugar que Deus me chamou para mim trabalhar, para fazer, eu acho assim que não tem importância. Ei, tudo na obra de Deus, toda posição na obra de Deus é importante. Toda! Porque se não houver aquilo, vai fazer falta. Vai desandar as coisas, bom? Tudo na obra de Deus é importante. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O que é isso? O processo de crescimento que vem através dos dons ministeriais, que vem através daqueles que também foram treinados e começam a participar da obra. O processo de crescimento espiritual com o objetivo de alcançarmos a maturidade cristã impede que sejamos enganados por homens que promovem falsas doutrinas, homens, mulheres, quem quer que seja, prometendo que Deus não prometeu em sua palavra. E isso tem muita gente sendo enganada. Tem muita gente acreditando em coisas que a Bíblia não diz. Coisas terríveis, coisas absurdas. Coisas absurdas. Às vezes, uma hora ou outra, a gente pega um vídeo na internet aonde pessoas... É uma coisa absurda. Pessoas cuspindo e dizendo que estão... a pessoa que está recebendo aquele cuspe, preste atenção nisso, está sendo abençoada, está recebendo unção. Gente, olha, são coisas muito absurdas. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O cristão precisa ter prazer em estudar a palavra de Deus, meditar na lei de Deus, na palavra de Deus, dia e noite, ou seja, continuamente. Tá? Continuamente. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Pelo contrário, no processo de crescimento espiritual, seguimos a verdade do Evangelho em amor, que é a marca do discípulo de Jesus, tendo Cristo como nosso modelo. Nós amamos a Deus e nós amamos o nosso próximo. Nós amamos a Deus e nós amamos o nosso próximo. Quando amamos a Deus, entendemos o amor que devemos ter também no comportamento conosco mesmo e com Deus e também com o nosso próximo. 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, veja bem, faz o aumento do corpo, crescimento para sua edificação em amor. Por fim, Paulo demonstra que apenas através da unidade da fé, somos um, onde todos se empenham, cada qual na posição que o Senhor chamou, a realizar o que Deus determinou e da forma como Ele quer, a igreja crescerá espiritualmente em amor. Então ela vai amar mais a Deus e ela vai amar mais a si mesmo, um ao outro, comunhão. Introdução. Foi necessário fazer essas explicações sobre essa leitura bíblica em classe, porque através dessa leitura bíblica em classe, nós temos agora o entendimento dessa lição e de outras lições que vão falar sobre os dons ministeriais. A partir da lição dessa semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando semelhante ao de Cristo. Efésios 4:13. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios,
são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. 1 Coríntios 12, 27 a 29 e Efésios, como nós já lemos, 4:11. Veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante ao mundo e, simultaneamente, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3:18. Mostrando a sequência de Efésios 4:11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Vamos lá. Nas lições 3, 4 e 5, estudamos sobre os dons espirituais. Mas a partir dessa lição estudaremos o que chamamos de forma didática, uma forma de organizar, tá? De dons ministeriais. Essa classificação é para um melhor entendimento em relação à função desses dons. Devemos entender que os dons ministeriais são identificados por uma diversidade enorme de funções, ofícios e atividades em homens chamados por Deus e designados pela igreja local. Porque não adianta eu dizer assim, eu fui chamado por Deus, eu tenho um chamado de Deus, mas a igreja precisa reconhecer. A prova do chamado de Deus na minha vida é a igreja me reconhecer o chamado na minha vida. Se a igreja não reconhece, porque preste atenção, por que a igreja tem que reconhecer? Porque o dom foi dado para servir na igreja, ou a igreja. Se eu sou uma pessoa que diga assim, eu recebi o dom, Deus me deu, a igreja não reconhece, o homem não me reconhece como pastor, mas Deus me chamou como pastor. O que adianta você sair por aí dizendo que Deus te chamou como pastor, se na verdade aquilo que Deus te chamou não está sendo usado para o propósito? Então, se você foi chamado, a igreja vai precisar reconhecer. Porque o chamado de pastor não é dado para você com um fim em si mesmo, apenas para dizer assim, eu sou pastor. O chamado de pastor é dado para você servir a igreja do Senhor como pastor. Se você é aquela pessoa que sai por aí dizendo que você tem o dom, que Deus te chamou, mas o homem não reconhece, não é o homem que não está te reconhecendo, não. É a igreja do Senhor que não te reconheceu ainda. Mas se você tem um chamado, mais cedo ou mais tarde, se você perseverar, se você deixar o Senhor te treinar, te equipar, mais cedo ou mais tarde a igreja vai reconhecer. Porque quem tem que reconhecer o chamado na sua vida é a igreja. É a igreja que levanta você para que você seja servido. Reconheça você para que você possa servir, a igreja do Senhor. Tem gente saindo por aí, fazendo algum curso em algum lugar, aí ele é ordenado através da carteirinha que ele recebeu. Agora eu sou pastor. Tá, mas a igreja não te reconheceu como pastor, não foi a igreja que te reconheceu. E você foi levado a pastor para servir a igreja. Se você é levantado a pastor sem ser para servir a igreja, então não há propósito de você ser levantado a pastor, a evangelista, a presbítero ou ao cargo que você quer ser, porque não há propósito para isso. Entenda isso. Isso é muito importante. Tá? Veja bem, atividade em homens chamados por Deus e designados pela igreja local, para quê? Para exercerem a operacionalidade de serviços ou ministério, ou seja, os seus vários trabalhos, seus vários serviços. Para entendermos melhor, temos o exemplo de Pedro, Tiago e João, que reuniam em si diversas funções ministeriais. Além da missão de evangelizar ou de proclamar as boas novas de salvação, eles tinham que ser, além de apóstolos, evangelistas, profetas e mestres. Então, eles tinham vários ofícios. Podemos dizer que um apóstolo, nos primórdios da igreja, era um homem polivalente. Nos dias atuais, após a expansão da igreja, percebemos que o Espírito Santo quis distribuir não só os dons espirituais, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem quer? O Espírito Santo. O dom quem dá é o Senhor, mas ele dá conforme ele quer, não é conforme eu queira. Eu posso buscar, mas ele vai dar o dom no qual o Senhor tem um chamado com a minha vida. Deus não vai me dar dons no qual o Senhor não tem chamado. Para que eu vou receber uma colher de pedreiro, uma ferramenta? Colher de pedreiro, os dons são ferramentas para trabalhar no reino. Para que eu vou receber uma colher de pedreiro se eu sou padeiro? Para que eu vou receber uma colher de pedreiro se eu trabalho na área de TI? Tecnologia da informação. Para quê? Eu não tenho serventia. Para que eu vou receber? Para que eu vou receber um computador para trabalhar como padeiro? Tá, vai organizar as receitas. Não, mas eu tô falando de fazer o serviço mesmo, fazer pão. Não tem propósito. Deu para você entender? Não tem propósito.
Então Deus só vai dar as ferramentas necessárias de acordo com o chamado que ele tem na vida de cada um dos seus servos. Não tem esse negócio de achar bonitinho, ele só vai dar aquilo que realmente você precisa. Mas também concedendo diversas operações que são dons de serviço e ministérios à igreja, através de homens chamados por Deus com variadas missões concedidas a cada um. Deus pode dar dons espirituais para quem ele quer, Deus pode dar dons ministeriais para quem ele quiser. Ele pode fazer. Então vamos lá. Colégio apostólico é o primeiro tópico da lição. Termo apóstolo é o que nós vamos estudar. Colégio apostólico e singularidade dos 12. O termo apóstolo. O dicionário bíblico Iuclaf informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo aposteleien, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. Então, esse era a função do apóstolo. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Então, o verdadeiro apostolado se baseia em quem? Em Jesus. Jesus foi enviado. Enviado para cumprir uma missão. Levar ao pecador a palavra de Deus. Demonstrar o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. No mundo antigo, a palavra apóstolo é importante entender que a palavra apóstolo não vem do Novo Testamento em si, da parte bíblica, tá? No mundo antigo, a palavra apóstolo tinha a ver com expedições marítimas, especialmente as de natureza militar, conforme registradas nos escritos de vários autores gregos da antiguidade. Significava simplesmente os navios que eram enviados em missões militares, uma expedição naval. Depois veio a ser aplicado ao grupo de expedicionários que povoavam uma localidade e, posteriormente, ao comandante daquele grupo. Então, primeiro, as expedições de navio. Depois, o grupo de expedicionário, os homens em si. Depois, o comandante daquelas expedições. Embora a ideia de enviar ou enviado esteja presente, nenhum desses usos de ser enviado, que é o significado de apóstolo, corresponde à maneira como a palavra é usada no Novo Testamento. Então, por quê? Pois lhe falta o componente de enviados com autoridade e com poderes de representação. Então, no mundo antigo, a palavra apóstolo era usada, mas ela era usada não com o componente de poder, de representação. Mas no Novo Testamento, Jesus chama os seus 12 discípulos, no qual os chama de apóstolo, e lhe dá poder, tá? E condição de quê? Representação. Autoridade para representar o reino de Deus. É mais provável que encontraremos o contexto do conceito de apóstolo no mundo judaico. Conforme o Evangelho de Lucas, foi Jesus quem primeiro usou a palavra no período do Novo Testamento, para, com ela, designar os 12 discípulos que havia escolhido. E, quando amanheceu, Jesus chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Jesus, no meio deles, escolhe 12, os quais deu também o nome de quê? Apóstolo, enviados, com poder e com autoridade de representação. Lucas 6,13. Colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliar o seu ministério terreno. O Salvador os separou e os nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo o mundo. Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 a 20. Você pode ler depois. De acordo com Stanley Orton, é um teólogo, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Então, ali, quando a igreja foi estabelecida, dia de Pentecostes, a inauguração ali, eles estavam ali para poder levar aquela obra adiante. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Vamos fazer uma ilustração para você entender.
Digamos que uma igreja está começando, uma igreja local, e ela precisa de pessoas ali. Não é que, ao começar aquela igreja, a pessoa vai se autodenominar pastor. Tem gente que faz isso. Não se espante, não, que tem gente que se autoconsagra. Não fica espantado, não. Ele aparece do nada consagrado como pastor. Se você for fazer uma pesquisa, você vai descobrir que ninguém o consagrou. Ele mesmo se consagrou. Ele vai dizer que Deus mandou ele fazer aquilo. Errado, porque é a igreja que precisa reconhecer o dom ministerial. Já está errado. Mas, enfim. Mas digamos que ele realmente veio de algum lugar, está autorizado para aquilo, e aí ele tem mais ali 3 ou 4 obreiros junto com ele para começar aquela obra. Então é o início de uma obra, e eles são responsáveis pelo início daquela obra, e com o passar do tempo, aquela obra vai crescendo, a necessidade de novos obreiros vai aparecendo, vai sendo ordenados, separados novos obreiros, e aquilo vai crescendo. Porém, no caso dos apóstolos, mesmo vindo novos trabalhadores, eles não receberam, eles não entraram para o colégio apostólico, não passaram a fazer parte também da palavra apóstolo no seu sentido ali de colégio apostólico. Deu para entender? Então, nos dias de hoje, passariam a fazer parte do ministério, como um presbítero, um evangelista, mas na época dos apóstolos, os 12 eram os 12. Não entrou mais ninguém, nós vamos entender isso da forma que eu estou dizendo aqui, não entrou mais ninguém para serem sucessores desses apóstolos. Tá? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Em outras palavras, os 12 constituem a base ministerial para o desenvolvimento e expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Então eles foram revestidos de poder, conforme Jesus havia dito. Mateus 10, 2 a 4 diz, ora, o nome dos 12. Quem eram esses 12? Colégio apostólico, vamos descobrir quem eram os 12. São estes. Primeiro, Simão, chamado de Pedro. Então, tá aí, número 1. André, 2. Isso aqui é apenas para poder fazer a contagem deles. Eu não estou dizendo que Pedro, por ser o número 1 aqui na lista, ele é o mais importante, né? Não é nada disso. É apenas para podermos contar se realmente foram 12. Pedro 1, André 2, seu irmão, né? André era irmão de Pedro. Tiago 3, filho de Zebedeu. E João 4, seu irmão. Então, Tiago e João eram irmãos. Filipe 5, Bartolomeu 6, Tomé 7, Mateus 8, que é o publicano, Tiago, filho de Alfeu, 9, e Lebeu, apelidado de Tadeu, 10, Simão, o Zelote, 11, e Judas Iscariote, 12, aquele que o traiu. Com a morte de Judas Iscariote, Matias foi colocado em seu lugar não como sucessão apostólica, mas para completar o número de 12 apóstolos. Deu para entender? Matias não foi colocado como sucessão apostólica, mas foi colocado para poder completar o número de 12, porque eram 12 e há um propósito para ser 12. Então Matias foi colocado nesse lugar. Atos 1:26 diz, e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então 11 mais 1, 12. Colégio apostólico. A singularidade dos 12. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrado em Atos e também nas epístolas paulinas. Por que ele está falando isso? Porque nós vamos encontrar outras pessoas sendo chamadas de apóstolos, mas que não pertencem ao colégio apostólico. Tá? Letra A. Eles foram convocados para ser um apóstolo do colégio apostólico, precisava de algumas condições. Então vamos lá. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. O Senhor convocou eles pessoalmente. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava. Mateus 4:25. E muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Foi Jesus que escolheu os 12. Era necessário preparar homens que quando o Senhor Jesus voltasse para o céu, eles continuassem a missão de evangelizar o mundo. Era a base ministerial da obra que o Senhor Jesus começou. B. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Então, primeiro, nós entendemos que eles foram convocados pessoalmente por Jesus. Segundo, eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Desde o batismo do Senhor até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele. Marcos 6:7, João 6:66 a 71, Atos 1:21 a 23. Você pode ler para poder confirmar o que está sendo dito.
Esses homens foram treinados e equipados durante o ministério terreno de Jesus. Receberam um ensino consistente das verdades do reino de Deus para transmitirem a outras pessoas que foram treinadas para discipular outras pessoas e assim sucessivamente. Por isso Jesus disse, ide fazer discípulo. Então, eles foram treinados. Depois que Jesus voltou ao céu, eles continuaram a missão, treinaram outras pessoas que foram preparadas e essas pessoas começaram a treinar outras e foram treinando, fazendo discípulo, até que o evangelho chegou até nós. E nós estamos na mesma missão, levando o evangelho. Nós não somos os 12, nós não pertencemos ao colégio apostólico, nós não pertencemos à base ministerial inicial de Cristo, porém, nós somos uma continuidade do que Jesus começou a fazer através dos seus apóstolos, que chegou até nós e precisa continuar indo até onde o Senhor quiser, quando chegar o momento de Jesus vir buscar a sua igreja. Deu para entender? Os apóstolos tiveram um aprendizado de 3 anos e meio aproximadamente. Isso aqui é apenas aproximado. Aqui está clara a necessidade de estudar teologia, principalmente para aqueles que foram chamados para treinar e equipar pessoas para o serviço cristão. Por quê? Porque os 12 foram treinados, foram ensinados, aprenderam a palavra de Deus. Jesus ensinou para eles, explicou. Você já viu Mateus capítulo 5, 6 e 7? Ali está a essência de como deve ser o caráter cristão, de como deve se comportar aquele que faz parte do reino de Deus, as normas do reino de Deus, a conduta dos que pertencem ao reino de Deus. Mateus 5, 6 e 7 faz um bom resumo disso. Um bom resumo. Pode ver que nas cartas, muitas coisas que são escritas, que estão ali registradas, tem como base o que Jesus disse nos evangelhos. Eles fazem explicação, na verdade, muitas coisas não. O que eles dizem lá tem base no que Jesus ensinou nos evangelhos. Deu para você compreender? Então, está lá. Então eles foram treinados, eles aprenderam. E nós agora temos que aprender também. Então por isso nós estudamos teologia, tá? Estudo sobre a revelação de Deus, a palavra de Deus, os propósitos de Deus. Temos que estudar, sim, principalmente aqueles que estão envolvidos em treinamento de outros cristãos. Se receber a autoridade do Senhor, foram chamados diretamente pelo Senhor, andaram com Jesus no seu ministério todo o tempo, e por fim agora, letra C, receber a autoridade do Senhor. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho à humanidade. Marcos 16, 17, 18, também confira Atos 2, 4. Por mais que existiram e existem pessoas que realizam através da ação do Espírito Santo obras semelhantes aos apóstolos, eles receberam também inspiração, pois aqueles que escreveram alguma carta do Novo Testamento tornou-se doutrina. Ou seja, os escritos deles tornaram-se doutrina. Por isso, ninguém depois deles preenche os requisitos acima, tá? Andaram com Jesus, foram chamados diretamente por Jesus, receberam a autoridade de Jesus diretamente, tá? Ninguém preenche os requisitos acima e não tem autoridade de trazer novas revelações com o mesmo valor das Escrituras. Então vamos lá, dom apostólico, Efésios 4:11. Apóstolo, aquele que é enviado, tá? Então nós temos aí 2 colunas, apóstolo é aquele que é enviado. O verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, o apóstolo por excelência. O colégio apostólico, o grupo dos 12 primeiros discípulos enviados por Jesus. Os apóstolos atuais, missionários enviados pela igreja do Senhor. Existem apóstolos nos dias de hoje. O ofício, o serviço em si, sim. Vamos entender melhor isso no passar da lição, no decorrer da lição. Síntese do tópico 1. O verdadeiro apostolado é centrado única e exclusivamente em Jesus Cristo, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. 2. O apóstolo Paulo, que tem um apóstolo aqui, que é o apóstolo Paulo. Ele não foi chamado com os 12, mas ele foi chamado, e nós vamos estudar sobre isso, tá? Inclusive, o próprio Matias não foi escolhido diretamente por Jesus, mas esteve presente em todo o ministério de Jesus, tá?
Saulo e sua conversão, um homem preparado para servir, o menor dos apóstolos. Saulo e sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre do judaísmo. Atos 22, 3 e 25. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Então era um homem com uma grande capacidade de estudo, de preparo, tá? Humanamente falando. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com carta de autorização para prendê-lo, Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto. Atos 9, versículo 1 a 22. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor, passou a ser perseguido. De Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo do gentio. É importante aqui, às vezes as pessoas olham e falam assim, ele era um Saulo e aí depois ele foi transformado em um Paulo. Entenda que o nome Saulo era o nome dele hebraico. E Paulo era o nome grego ou romano, no caso, né? A cultura ali é greco-romana, então era o nome romano. Não foi trocado por causa do significado dos nomes, não era por causa disso. É por causa que Paulo, como tinha um ministério entre os gentios, Paulo preferiu usar o nome romano. Porque dava até uma condição de ali se achegar melhor do que o nome em si, em hebraico, judeu, que era Saulo. Então, há um motivo disso, entenda isso, tá? Por favor. Dificilmente um homem como Saulo, no qual havia para ele um chamado específico, reconheceria Jesus como seu salvador por meio de uma pregação. Jesus, ele se revelou de uma maneira diferente por causa desse chamado que ele tinha para a vida de Saulo, o qual atuou como Paulo. Ele tinha um chamado muito específico na vida de Paulo. Então Jesus precisou se revelar de uma forma muito diferente para ele. Talvez alguém diga assim, poxa, Jesus podia se manifestar nos dias de hoje da mesma forma que manifestou para Saulo, tá? Mas hoje nós temos a Escritura, nós temos uma missão. Agora, a revelação de Deus pode vir de maneiras diferentes. Tem pessoas que aceitam Cristo e não foi através de uma pregação diretamente. Ela estava ali em contato com uma situação e, de repente, o Senhor fala ao coração dela e ela procura uma igreja e aceita Jesus. Realmente. Aceita ali no momento e depois procura uma igreja e começa a congregar. A vida dela é transformada. Deus tem suas formas de trabalhar. Agora, não espere que apareça da mesma forma que apareceu para Saulo, igualzinho. Porque Deus tem várias maneiras de trabalhar. Tá? Isso você não pode ficar desse jeito aí dizendo, não, eu só aceito Jesus se ele aparecer para mim do jeito que apareceu para Saulo. A causa da conversão de Paulo foi a graça soberana de Deus. Como também a nossa conversão. Ele não se decidiu por Cristo primeiro. Até porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus preparou a salvação por completo para o ser humano. A parte do ser humano é a aceitação pela fé, tá? Estava perseguindo Cristo, tá? Então ele não se decidiu por Cristo. Primeiro estava perseguindo Cristo. Na verdade, foi Cristo quem se decidiu por ele, no sentido de ir ao encontro de Saulo. Foi Deus que veio ao nosso encontro através de ter deixado seu filho morrer para nos dar salvação. Paulo estava caçando os cristãos para prendê-los e Cristo estava caçando Paulo para salvá-lo. Não era Paulo que estava buscando a Jesus, era Jesus quem estava buscando a Paulo. A salvação de Paulo não foi iniciativa dele, no sentido dele ir buscar a salvação. Tá? Foi iniciativa de Jesus. Nós vamos pregar e as pessoas não estão ali buscando salvação, mas elas são alcançadas. Como eu fui alcançado, você é alcançado. Não foi Paulo quem clamou por Jesus, foi Jesus quem chamou pelo nome de Paulo. Aquela luz, ele cai por terra. Muita gente diz que Paulo caiu do cavalo, e não é verdade, não tem cavalo nesse texto. A gente acrescenta coisa, ouve as pessoas falar, ficar replicando coisas que não existem no texto. Não tem isso no texto. Pastor, mas ele estava aí. Não sei, ele poderia estar indo a pé, por que que não? Era muito comum caminhadas a pé, não havia nenhum problema. O texto não fala de cavalo, então se o texto não fala de cavalo, eu não vou colocar o que o texto não fala. Aonde a Bíblia se cala, eu me calo. Onde a Bíblia fala, eu falo. Não tem como inventar. Vamos conjecturar. Não dá para conjecturar aquilo que não tem conjectura. O texto diz que ele viu uma luz e ele caiu por terra. Esquece o resto, tá? Essas invenções que tem aí. É uma dedução que não pode ser provada.
Não é o homem quem se reconcilia com Deus, é Deus quem está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Porque a iniciativa primeira é de Deus, tá? 2 Coríntios 5,18. A nossa parte é aceitar por meio da fé a salvação a nós oferecer. Paulo não é salvo por seus méritos. Ele era uma fera selvagem, um perseguidor implacável que se rendeu a Jesus para sofrer por seu nome. Só Jesus é capaz de mudar vidas de dentro para fora. Nós podemos tentar mudar as vidas, mas só Jesus muda a vida de dentro para fora. Porque às vezes as pessoas se mudam aparentemente, mas a sua essência continua a mesma. Ele é um pecador, escravo do pecado, mas Jesus muda de dentro para fora. Jesus liberta ele da escravidão do pecado. E ele agora passa a ser um servo do Senhor Jesus. E uma vez que isso aconteça, não nos resta mais nada a fazer a não ser servi-lo com todo o nosso amor por toda a nossa vida. Então, se Jesus nos liberta, vamos servir com amor e por toda a nossa vida. É isso que veremos no próximo subtópico. É isso que veremos no próximo subtópico. Jesus nos salvou, nos libertou. Então nós o servimos com todo o amor e por toda a nossa vida. E se nós servimos Jesus com amor, nós vamos estar empenhados naquilo que ele quer que nós venhamos fazer, o propósito dele. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos trazer salvação. E ele quer que nós levemos essa salvação a outras pessoas que ainda não reconhecem ele como Senhor e Salvador. Então nós vamos fazer essa obra com muito amor. E ao mesmo tempo servindo também os nossos irmãos para que eles sejam edificados, para que eles possam crescer a cada dia. E nós também estamos em crescimento para que um dia Jesus venha buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo, um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. 27 menos 13 sobra 14. 13 foi Paulo quem escreveu. Quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. Mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Então Paulo era um homem que tinha um vasto conhecimento das Escrituras. O Espírito Santo usava poderosamente, mas foi um homem que sofreu muito. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. O Senhor chamou Paulo para servi-lo debaixo de muito sofrimento. Esse sofrimento não foi consequência das perseguições que Paulo fez aos cristãos, e sim por causa do chamado que ele recebeu para realizar. Às vezes a gente pode achar que Jesus deu o troco para Paulo. Não. Se você planta, você colhe. Se você perseguiu, agora você vai ser perseguido. Tá, mas o tempo de perseguidor foi um tempo apenas. Paulo foi perseguido por todo o seu ministério. Então não era uma coisa ligada apenas à questão dele ter perseguido os cristãos. Era ligada diretamente ao chamado dele. Porque se fosse ligado apenas ao momento que ele perseguiu, duraria um tempo e depois acabaria. Aquilo não seria tão intensivo, tão frequente. Mas não, Paulo teve sofrimento do início ao final do seu ministério. Tá? Isso é importante. O ministério de Paulo fez com que ele entendesse que o sofrimento fazia parte da vida cristã. E nós temos que entender, ainda que o grau de sofrimento não seja igual ao de Paulo, mas nós temos que entender que o sofrimento faz parte da vida cristã. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos entender que enquanto estamos aqui, vamos passar por aflições. Aflições por ser humano, que aí o não cristão também passa as mesmas aflições, e aflições aí só os cristãos passam por servir a Deus e estar fazendo a sua obra. Porque aí o inimigo vai se opor, vai ter os levantes, nós vamos ter problemas às vezes no meio no meio dos próprios cristãos, enfim, aí há aflições por causa de ser cristão. Isso é importante dizer aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele pode também experimentar aquilo que seus perseguidores sentiam. Então ele pôde também experimentar aquilo que os seus perseguidos sentiam, porque ele passou a ser perseguido. Atos 9, 13 a 16 diz: E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome.
Disse-lhe, porém, o Senhor. Ananias questiona com o Senhor, quando o Senhor manda ele lá, onde estava Saulo, e aí o Senhor diz para Ananias, vai, porque este é, para mim, um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer por meu nome. Paulo foi um vaso escolhido. Palavra linda, né? Muitos de nós adoramos dizer que somos vasos escolhidos por Deus. Palavra maravilhosa. É uma bênção receber, ser escolhido ali para uma missão, né? Tá. Porém, o que nos vem à mente, muitas vezes, são os holofotes e a posição de destaque por causa dessa escolha. Aqui eu não estou falando de escolha de salvação, não, tá? Eu estou falando aqui de escolha para o chamado, para uma obra específica. Quando o Senhor chama Jeremias diz, eu sou uma criança. Aí o Senhor diz para ele, né? O conheceu na madre, né? Aí ele estava ainda em gestação. Por que isso? Porque é o chamado. Deus chama. Você já nasce com um chamado. Deus não resolve em determinado momento da sua vida que você vai ser pastor. Não existe isso, não. É claro que você toma conhecimento em determinado momento da sua vida do chamado. E aí você começa a buscar a Deus para que Ele possa te treinar e te equipar e te aperfeiçoar. Mas Deus já sabia que você seria um pastor, que eu seria um pastor, um evangelista, um presbítero, um pregador, um ensinador, enfim, alguém que estaria ali diante de um grupo louvando o nome do Senhor, no sentido de cantar, uma equipe de louvor, ou um cantor que canta também, levando a igreja a adoração. Deus já sabia disso. Deus já sabia, tá? Nós não somos pegos. Então essa escolha não é escolha de salvação, não, tá? A salvação é oferecida para todos. Agora, o efeito da salvação é só para quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Porque aí você recebe perdão dos seus pecados. Se você não receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, infelizmente, por mais que você faça boas obras, você não terá salvação. Porque quem pagou a nossa dívida foi Jesus. E para isso eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu já aceitei. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não? Então aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nesse momento. Levante suas mãos para Cristo. Receba Cristo como Senhor e Salvador e procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Diga que você aceitou Jesus por meio de uma aula da Escola Bíblica Dominical online. Não precisa nem citar o meu nome, porque a glória é para o nome do Senhor Jesus. E siga em frente, porque o pastor lá te dará o caminho que você deve seguir, trilhar, para continuar servindo ao Senhor. Todavia, não é isso, né? As pessoas esperam holofote e posição de destaque. Eu sou pastor, quero ser pastor, porque como pastor eu vou mandar em pessoas, eu vou comandar pessoas. Eu quero ser líder do departamento, porque eu vou mandar, eu vou dizer, eu vou falar. Ei, você tem que ter mentalidade que quando você assume uma posição dessa, se o Senhor te chamou, você está ali para servir e deve se mostrar o menor, porque você está servindo. Quanto maior a posição de ofício, menor, tá? Você deve se mostrar mais humilde. Por quê? Porque você está ali para servir e está ali também como um exemplo de serviço. Todavia, não é isso que o Novo Testamento registra sobre a vida dos escolhidos por Deus para realizar a sua obra. 2 Coríntios 11, 22, 28, isso aqui é interessante. Olha o que Paulo fala sobre a vida dele de servir de vaso escolhido. Tá? 2 Coríntios 11, 22, 28. Diz, são hebreus? Também eu. Israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em açoite, muito mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, que é os judeus, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Paulo passou fome. Paulo passou frio.
Paulo não tinha o que vestir direito. Vaso escolhido. Além das coisas exteriores, fora, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, ou seja, dentro. Paulo tinha preocupação dentro também. Estava ali, passando por sofrimento interno, sofrimento emocional. Sejamos sinceros, um vaso escolhido deveria passar por isso? Na visão de muitos nos dias de hoje, jamais. Sou filho de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, príncipes e princesa. Não, isso não é para mim. Não? Mas olha aqui, Paulo está falando. Vaso escolhido. Quem disse que ele era vaso escolhido foi Jesus, não foi ele não, tá? E aí a gente também diz, eu sou um vaso. Tá, é um vaso escolhido. O texto da Bíblia vai falar em Timóteo sobre sermos como um vaso, sim. Tá, mas olha o que o vaso escolhido pode passar. Se a nossa resposta for não, se você acha que o vaso escolhido não deve passar por isso, se a sua resposta for não, isso indica que precisamos aprender o custo do discipulado, porque você não entendeu o que é ser discípulo de Jesus. Ser aluno de Jesus, discípulo de Jesus, aprender a seguir a Jesus, e tem uns que também estão ali para ensinar a seguir a Jesus, entenda, né? É o discípulo e o discipulador. Uma vez que eu sou treinado e equipado, eu também passo a ser um discipulador, ainda que eu não seja um pastor, um presbítero, um evangelista, tá? Eu posso passar a ser um discipulador. Então, olha o custo do discipulado. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir, renunciar. Seguir Jesus é ir pelo caminho que, não para a cruz, no sentido de morrer na cruz para poder dar salvação a ninguém, mas é no sentido de caminhar, olhar ele como modelo. Temos que ir, não tem jeito não, tá? Tomar cruz falava de vergonha, mas também naqueles dias mostrava que o discípulo precisava estar pronto até mesmo para morrer por amor a Jesus. Quanto maior for a responsabilidade que recebemos do Senhor, mais sofrimento teremos que passar. E não adianta querer fugir das responsabilidades, porque você viverá uma vida incompleta e será horrível a sensação de sempre estar faltando algo. Quem sabe você que está assistindo essa aula ou ouvindo isso, esteja vivendo a si mesmo. Que está fugindo do chamado de Deus. Está correndo do chamado de Deus. Deus tem uma obra na sua vida e você está atrasando. Você, cada dia que passa, você está querendo fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Então você está vivendo uma vida incompleta. Você sente uma vida que não tem satisfação. Você vive uma vida sem satisfação. Por quê? Porque você está incompleto. Porque o que Deus te criou para fazer, você não está fazendo. O que Deus te chamou para fazer, você não está fazendo. Então está na hora de tomar responsabilidade e assumir o chamado que Deus te deu. Agora, existem pessoas que estão em posições que parece que a vida dele passa a... Você olha assim e fala assim, não, eu quero ser como fulano. Olha só a posição que ele está, olha o que ele desfruta. É só vitória, é só bênção, entendeu? Ele está prosperando a cada dia, a vida dele não aparenta luta, não aparenta nada. Cuidado, porque às vezes, preste atenção no que eu estou dizendo, às vezes, essa pessoa que você está se espelhando é uma pessoa que não foi chamada por Deus. Ela não leva a obra de Deus com compromisso, apesar dela fazer algumas coisas que aparentemente pode parecer que há um compromisso, e por isso não há nada que venha contra ela no sentido de lutas, porque na verdade ela não está no caminho do evangelho como deve ser. Porque se você conhece pessoas que se dizem servos de Deus e estão fazendo uma obra para Deus e não tem um sofrimento diário na vida dela, ele não atravessa lutas na vida, então alguma coisa está errada. Porque todos os 12 discípulos apóstolos passaram por muito sofrimento. O apóstolo Paulo passou por um grande sofrimento. Na história da igreja, quando você vai ler a história da igreja, você vê muita gente sofrendo. Nos dias da atualidade, tem muito cristão passando por diversas aflições. Então, se você conhece alguém que só tem um aspecto de bem-sucedido e não passa por aflições, ele não está no caminho do evangelho, porque o caminho do evangelho é um caminho de dor. Também, vasos escolhidos sofrem, mas levam dentro de si a alegria de estar cumprindo sua missão e a esperança de receber um dia a vida eterna. Era isso que Paulo sentia. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim,
mas também a todos os que amarem a sua vida, ou seja, vivem de acordo com a volta de Jesus. Apóstolo Paulo, o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12, ou seja, ele não foi chamado junto com os 12, tá? Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor, requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Humildemente, isso está em Atos 1, 21 a 23. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava um abortivo, né? Nascido fora do tempo, como que nascido fora do tempo, o menor de todos. 1 Coríntios 15, versículo 8 e 9. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto. Ou seja, ele viu Jesus também. Atos 9, 4 e 5. Os 12 viram Jesus, ele também viu. E ensinou-lhe todas as coisas. Os 12 foram treinados 3 anos e meio. Paulo também foi. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Tem base bíblica? Tem Gálatas 1, 6 a 24. Leia, por favor. 1 Coríntios 11, 23. Muito conhecido, né? Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus... E aí é o texto da Santa Ceia do Senhor. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, eles reconheceram Paulo como um apóstolo, Gálatas 2, 6 a 10, 2 Pedro 3, 14 a 16, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico, por causa que apóstolo era um homem enviado. E as igrejas que Paulo fundou, claro, usado pelo Espírito de Deus, mostrava que realmente ele foi chamado como um apóstolo. Por causa da missão dada ao apóstolo Paulo, o Senhor Jesus se revelou a ele de forma direta e ainda o treinou e o equipou, pois ele recebeu o evangelho diretamente do Senhor. O treinamento que os 12 tiveram diretamente com Jesus, Paulo teve também baseado no que ele mesmo afirma, como já foi dito. Cumprindo o ofício de um apóstolo, ele plantou várias igrejas. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Existem teólogos que quando menciona os 12, diz assim, os 12 é Paulo. Então eles consideram Paulo fazendo parte, estando inserido também junto ali daquele grupo. Não do colégio em si, mas do grupo, tá? Apostólico ali, que foi levantado para dar base à igreja. Então, ainda que Paulo não fazia parte dos 12, isso é real, porque ele não estava ali com Jesus no início, mas ele foi chamado um tempo depois, por isso ele se considerava um abortivo, nascido fora do tempo, e ele estava ali chamado também para poder, junto com os 12, por isso que é dito, os 12 e Paulo, junto com os 12, darem sequência naquilo que Jesus mandou que os seus apóstolos fizessem, certo? Só para que você possa entender, Paulo não fazia parte dos 12, mas ele foi colocado também ali para poder dar sequência também. Síntese do tópico 2. No Novo Testamento, a santidade é a semelhança do caráter de Cristo. Apostolicidade atual, Efésios 4:11. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui. A síntese do tópico 2, eu disse aqui, ó, o Novo Testamento, a santidade é a semelhança do caráter de Cristo. Essa síntese é de uma lição passada, tá? A síntese do tópico 2 é: Paulo viu a Cristo ressurreto. Esta era a sua credencial apostólica. Como eu gravo a aula e ela não é feita edição para que eu ganhe tempo devido às minhas atividades, então eu estou refazendo isso e aí não tem corte. Por não ter corte, infelizmente o erro passa, mas eu faço a correção na hora, tá? Então vamos lá. Apostolicidade atual. Ainda há apóstolos? Apóstolos fora dos 12? O ministério apostólico atual? Lembra que eu fiz a pergunta? Você sabe o que é o ministério apostólico? Existem apóstolos nos dias atuais? Então é agora que nós vamos vamos dar a resposta. Ainda há apóstolos? No sentido estrito do termo, de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem. Então, está respondido. Existem apóstolos como os 12 nos dias atuais? Não. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Bom, se a palavra de Deus diz isso, então eu não posso considerar que existem apóstolos como os 12 nos dias de hoje, porque eles já têm lugar e já têm um propósito específico.
Jesus já deu um propósito, já tinha um propósito específico para eles. Então, por mais que hoje tenham pessoas com o nome de apóstolos, e no Novo Testamento também teve, sem ser os 12, eles não assumirão a posição dos 12. Então, isso demonstra que, igual aos 12, não existem mais. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da Cidade Santa, Apocalipse 21, 12 a 14. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Não há sucessão apostólica. Depois, eles colocaram Matias no lugar para completar o número de 12. Tá? Eles colocaram Matias no lugar de Judas Iscariotes para completar o número dos 12. Porém, isso não foi uma sucessão, foi apenas para completar. Depois que foi morrendo, morreu Tiago, foi morrendo outros, eles não completaram, eles não fizeram sucessão apostólica. Apóstolo como eles não existem mais. Eles eram apóstolos no sentido estrito da palavra e nas circunstâncias em que foram chamados e enviados por Jesus. Porque foram chamados diretamente por Jesus, foram treinados diretamente por Jesus, receberam autoridade diretamente de Jesus. Os 12, portanto, eram um grupo limitado e realizaram uma função especial na pregação, no ensino e no estabelecimento da igreja, além de testificar da ressurreição de Cristo com poder. Ninguém mais pode ser um apóstolo no sentido que eles foram. Pastor, não pode ser apóstolo no sentido que eles foram? Não. No sentido dos 12? Não. Sendo assim, nenhum apóstolo foi escolhido depois de Matias para estar entre os 12. Nem foram nomeados substitutos quando estes foram martirizados. Então, nenhum apóstolo foi escolhido depois de Matias, tá? Porque Matias foi para completar o número dos 12, e nenhum deles foi substituído. Nenhum. Apóstolos fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. Dom ministerial. O teólogo Stanley Orton informa-nos que, no Novo Testamento, indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como havia sido dado como dons à igreja. Homens que foram dados por forma, o ofício, né? Eles chamam de homens dons, ou seja, Deus deu dom ao homem, né? Um ministério específico. Não é igual o interessante aqui, porque, por exemplo, dom de profecia é algo que Deus se manifesta na vida daquela pessoa de acordo com o momento, de acordo com a necessidade. É um dom espiritual. Dom da palavra da sabedoria, dom da palavra da ciência e do conhecimento. Um dom manifestado num momento específico, tá? Só que o dom ministerial é algo que é dado como um ofício direto. Então, pastor é pastor. Evangelista é evangelista. É um ofício permanente durante o tempo que nós estamos aqui. Então nós recebemos aquele chamado e temos que desempenhar. Então não tem aquela questão que é pastor agora, daqui a pouco não está sendo usado como pastor, depois é pastor, não está sendo, não. Ele é pastor, ele é evangelista, ele está numa posição, no chamado que Deus deu a ele. Tá? É por isso que se eu vou num lugar para lazer, eu não deixei de ser pastor no momento do meu lazer. Inclusive o meu testemunho, a minha conduta, ela não está desatrelada ao chamado. Então as pessoas podem me olhar e olhar, o pastor Mário Luna está fazendo isso, isso e isso. Se fosse um membro sem um ofício, ele poderia não ser tão visado, mas por causa da posição do ofício, ele passa a ser mais cobrado. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Claro que o texto, nesse contexto, tem um entendimento, mas eu posso usar isso aqui de uma forma geral apenas para mostrar. As pessoas vão requerer. O cobrado aqui é diante de Deus, mas as pessoas vão requerer uma posição, uma postura, tá? Só para que nós venhamos entender. O teólogo Stanley Orton informa-nos que no Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre esses se acham Paulo e Barnabé, Atos 14, 4, 14. É claro que Paulo foi dado como apóstolo e ele deu um prosseguimento ali numa base ao lado do colégio apostólico diferenciado. Não como Barnabé, não como outros que o texto do Novo Testamento vai falar. Bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia, que não é mulher, tá? Existe um debate teológico, mas eles acreditam que era um homem, não uma mulher. Senão você vai falar de apóstolo, tá? Então, eles acreditam que não era uma mulher.
Só que há um debate, a gente não vai entrar nisso aqui não. Romanos 16, 7. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local, dicionário Vini. Então as pessoas também, às vezes, eram no Novo Testamento reconhecidos como apóstolo e não faziam parte do colégio dos 12. Então tem Paulo, tem Barnabé, tem Andrônico, tem Júnia. Tá? Se for estudar, pode encontrar mais alguém. Então, uma obra teológica que aborda isso, ela é da editora Central Gospel, Teologia para Pentecostais, de Walter Brunelli. Tá? É uma teologia mais para o meio pentecostal. E na parte ali do Espírito Santo, na pneumatologia, né, ele fala ali sobre a questão um pouco mais detalhadamente, né? Ele vai falando de algumas coisas e tem obras que vão tratando disso. Então fica aí uma recomendação, Teologia para Pentecostais, tá? Walter Brunelli, editora Central Gospel. Não recebo nada por isso, mas eu faço essa indicação porque é uma boa obra e eu faço consulta nela também. Diz a Bíblia de Estudo Pentecostal que os apóstolos eram servos itinerantes que arriscavam suas vidas em favor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo e da propagação do Evangelho. Eles eram itinerantes. Então, fica bem característico ao missionário. E aí entende-se por que eles eram sustentados, porque a igreja o enviava e enviava um recurso. E havia aqueles que chegavam em determinados lugares e recebiam um recurso lá também. É diferente de pastorear, tá? Aí temos várias referências bíblicas. No presente, vemos apóstolos que nunca foram além dos limites da cidade onde vivem e assumiram a direção de uma igreja. Apóstolo não assumia a direção de igreja. Tá? Deixa isso muito claro. São presidentes de igreja, estabelecidos em domínios eclesiásticos bem característicos. Então estão ali, dentro de uma igreja, como presidente. Os apóstolos não eram presidentes de igreja. Eles estavam enviados. A palavra apóstolo é enviado. Missão, fora. Os que se consideram apóstolo hoje, em geral, adquiriram tal posição após terem sido ordenados a evangelista ou pastor ou bispo, o que lhes confere a ideia de que estão em posição hierárquica superior. Então eles querem ser apóstolo porque eles pensam o seguinte: pastor, tá? Eles pensam assim, ó, evangelista, pastor, bispo, apóstolo. Então estou acima. Não existe isso não. No Novo Testamento não existe isso não. Colégio apostólico era uma situação, depois os cargos eclesiásticos, outra situação, pastor, presbítero, bispo, ó, tá tudo aqui. Então não existe. O apóstolo era um homem de campo. Então não existe isso não. Mas muita gente quer ser apóstolo para se achar acima. Isso vai muito com a vaidade humana, né? Glamour, posição. E isso acaba puxando um pouco do lado do eu, da soberba. Cuidado com isso. Cuidado se a motivação sua para ser apóstolo é essa. E também ser apóstolo é o homem enviado. Não é para estar na frente de uma igreja, presidente de igreja. Porque o ofício em si, a missão do ofício, não cabe estar na frente de igreja. Que é enviado, é rua. Tá? O ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica. Entendemos isso. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana, Católica Romana, e infelizmente copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. Por quê? Porque eles dizem sucessão apostólica. Então foi tendo sucessão. O Papa é sucessor. Cada Papa que é levantado é sucessor de Pedro. Não existe isso. Cadê também os sucessores de Paulo, Tiago, João? Não é Pedro. Tudo é Pedro. Né? O ministério dos 12 não se repete mais. Entendeu agora? Não se repete mais. Não tem sucessão. O que há é o ministério de caráter apostólico. Caráter apostólico. Função. No sentido de enviado. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Não no sentido dos 12, mas são dignos de serem considerados. Pastor Mário Luna, qual a diferença de evangelista e missionário? Nós vamos estudar sobre evangelista. O evangelista trabalha mais numa obra local, no bairro, na localidade. O missionário ele sai fora da sua cidade para outra cidade, para outro estado, para outro país. Tá?
Homens como John Wesley, William Carey, cognominado, pai das missões modernas, Hudson Taylor, Moody, Gunnar Virgen, Daniel Bergen, irmão André e tantos outros em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos. Atualmente, o que podemos ver como ministério de caráter apostólico é o trabalho dos missionários quando são enviados para desbravar campos em países de povos não alcançados pelo Evangelho de Cristo. Inclusive, os missionários têm a missão cultural e transcultural. Cultural é a missão entre o povo que tem a mesma cultura nossa. Transcultural, um povo que tem uma cultura diferente da nossa. O missionário precisa ser treinado e equipado para ir para um povo que tem uma cultura diferente da nossa. Ele precisa ser treinado e equipado para fazer missão. Mas ele precisa ali também de uma capacitação quando ele vai, uma capacitação além, né, de treinamento, de ensino, quando ele vai fazer uma missão transcultural. E ele vai ter que estudar a cultura daquele povo, os hábitos daquele povo, como eles se conduzem para poder ser bem sucedido ali. Caso contrário, ele vai ter choque de cultura e ele vai ter problema, ele vai chocar com a cultura que lá está. A missão transcultural pode ser feita em outros países, mas às vezes também dentro de um país onde há uma cultura diferente no meio de um povo ali que faz parte daquele país, mas tem uma cultura diferente. Por exemplo, no Brasil, no meio dos índios. Se o missionário vai assumir um trabalho, preste atenção nisso aqui, se o missionário vai assumir um trabalho que já está estabelecido, cujas bases e desenvolvimento deveram-se ao esforço de outros companheiros, não pode dizer que faz um trabalho de apóstolo, e sim de pastor ou de evangelista. Porque quem assume igreja é pastor ou evangelista. O evangelista também pode estar provisoriamente durante um tempo na frente de uma igreja, não há nenhum problema em relação a isso, tá? Mas ele está mais voltado para o trabalho ali da evangelização, de comandar, né, eventos evangelísticos, cruzadas evangelísticas, algo da natureza. Né? Tem muito evangelista, inclusive, que vai ser tratado na lição vindoura, depois que profetas vêm evangelistas, e nós vamos entender que estão ali separados sem exercer o seu verdadeiro ofício. Por fim, se existe atualidade para os ofícios de profeta e evangelistas, pastores e doutores, ou mestres, por que não haveria atualidade do ofício de apóstolo? O ofício, a missão, o que fazer? Não igual os 12. Aí uma posição destacada que Jesus deu. Sem dúvida alguma, o ministério de caráter apostólico deve ser desenvolvido na atualidade, ao lado dos demais ministérios, indispensáveis à unidade e à edificação do corpo de Cristo. É bem verdade que os cessacionistas eles não entendem dessa forma, eles realmente vão dizer que esses ministérios não estão mais em vigor, tá? Vão falar que realmente a questão do apóstolo seria como missionário, mas não estão mais em vigor a questão apóstolo, profeta, evangelista, nesse sentido, eles vão dizer que não estão mais em vigor, mas nós não entendemos dessa maneira. Está em vigor, quem deu é o Espírito Santo, continua, porém da mesma forma dos 12, não. Apóstolo igual aos 12 não tem mais. Acabou. Não há sucessão apostólica. Se alguém quer ser consagrado apóstolo para estar acima, numa hierarquia, está pensando de forma errada. Até porque o nosso modelo de apostolado é Cristo, e Cristo se fez um homem servo. Então, ele veio para servir. É claro que quando falamos do ministério de caráter apostólico, temos em mente plantadores de igreja que chegam, estabelecem o trabalho e depois de algum tempo a igreja que ele pertence vira um dirigente fixo e eles seguem para outro lugar para começar outro trabalho e assim por diante. Então essa é a obra do missionário. Ele planta um trabalho, ele passa um tempo lá, daqui a pouco a igreja que mandou ele manda alguém para dirigir, fixo, e ele vai para outro lugar. Síntese do tópico 3. Segundo Efésios 4:11, o dom ministerial de apóstolo está em plena vigência na igreja atual. O dom ministerial, enviado, missionário, plantador de igreja. Não a posição apostólica dos 12, o colégio apostólico. Não. Então, se alguém tem em mente ser apóstolo igual aos 12, esquece.
Você não é apóstolo igual os 12 de forma nenhuma. Você não recebe novas revelações como os apóstolos receberam e se tornou escritura. Não. Você não tem um ministério apostólico também como o apóstolo Paulo, que foi inspirado para escrever. Também não. Ah, mas eu expulso o demônio, o Senhor opera milagres, tá. Isso são dons que se manifestam. Mas não é por isso que nós somos considerados apóstolo com o termo igual aos 12. Forma alguma. Conclusão. Nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Nos moldes, no modelo. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravam os rincões do nosso país e em países inimigos do evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Inclusive, está falando do ofício. Então não é porque uma pessoa é pastor que ele não pode estar dentro do ofício de apóstolo. Não é porque uma pessoa é evangelista que não pode estar dentro do ofício de apóstolo. Não é porque uma pessoa é missionário que ele não está dentro do ofício de apóstolo. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, para ser apóstolo tem que ter realmente o nome, o título apóstolo. As pessoas estão procurando o título por causa de querer se parecer com os 12 às vezes. Ou porque acha que a posição está acima. E não é isso que a Bíblia vai dizer. O ministério ali é para servir a igreja. O molde é Cristo Jesus, o verdadeiro apóstolo, né? O apostolado ali tem base em Cristo como modelo e nós não podemos procurar isso. Eu não vou dizer que não possa ser alguém separado a apóstolo. Tá? Se vai ser separado é com ele, com Deus, mas tem que saber qual é a motivação. Tá no campo, tá trabalhando, tá levando a obra, tá fazendo a obra, tá fazendo missões? Para ser apóstolo dentro da igreja, não bate o ofício com o que você está fazendo. Aí tá desentoado, né? Você é apóstolo, o apóstolo é para ir, ser enviado, e você está dentro da igreja sendo pastor de igreja. Aí fica uma coisa assim que parece que você foi consagrado mais porque acha que isso é superior aos outros do que em si para fazer o trabalho do Senhor. Eu digo que parece, eu não estou dizendo que todos têm essa mentalidade, mas infelizmente é isso que acontece. Bom, chegamos ao final da nossa lição, para a glória de Deus, mais uma EBD comentada online aqui concluída. Na próxima lição, vamos estar estudando aí o ministério de profeta. O ministério de profeta do Novo Testamento é igual ao ministério de profeta do Antigo Testamento? Vamos aprender sobre isso. Tá? Então você já fique aí em oração. O ministério de profeta é igual ao dom de profecia? Vamos aprender. Temos muita coisa a aprender dentro desta lição, que será uma lição maravilhosa para a glória de Deus. Vamos fazer uma oração e encerrar a nossa EBD comentada online de hoje. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por esta oportunidade de ter ministrado esta aula. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, aplique as verdades aos nossos corações. Nos faça entender que cada ministério, dom ministerial, foi dado para servirmos a igreja. Somos servos, Senhor. Nós estamos aqui para procurar posição de destaque, holofote, Senhor querido, Senhor amado, para nos promover. Possamos entender que cada dom ministerial tem o seu devido ofício. Não adianta ser um apóstolo para estar na frente de igreja. Não adianta ser um apóstolo, Senhor, para dizer que é apóstolo. Se é um apóstolo, faz o ofício de apóstolo, é preciso estar no campo, levando a tua palavra, plantando igreja, se esse é o chamado dessa pessoa. Eu entrego em tuas mãos as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a querer fazer o melhor para a tua obra, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus continue nos abençoando e até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Amém.